Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo trazendo mais uma revelação do coração de Deus para as nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao canal, é uma alegria estar recebendo você aqui. Quero também agradecer de coração a você que se inscreveu no canal, deixou o like, tocou o sininho, enfim, seguiu todo esse protocolo do YouTube, amém? Fico muito feliz porque você está nos ajudando a alcançar mais pessoas que precisam muito, que estão sedentas de Deus, com fome e sede da palavra de Deus, amém? E a sua participação, ela é muito importante nesse projeto, nessa missão que o Senhor nos confiou, amém? Por isso que eu agradeço de coração. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp tremenda. Uma das pessoas que se inscreveu no canal enviou o vídeo, o nosso último vídeo, lá para uma pessoa conhecida dele, lá na Bahia, um parente dele. E essa parente dele mandou um áudio muito maravilhada com a forma que Deus falou com ela através daquela mensagem. Entendeu, queridos? Então a gente vê que Deus, ele quer só que a gente faça a nossa parte. E aquele amigo meu, ele teve a iniciativa de compartilhar o vídeo com essa parente dele lá na Bahia, e Deus falou tremendamente ao coração dela, e ela estava ali se derramando, amém, de felicidades, com a forma que Deus trouxe tanto esclarecimento para a vida dela. Por isso que é importante, querida, a gente não pode parar. Compartilhe com as pessoas que você ama, que você conhece. De repente Deus está te usando, amém, para ajudar uma pessoa que está sedenta, com fome e sede de Deus. Por isso, em nome de Jesus, vamos juntos dar as mãos, porque juntos somos muito mais fortes. Não é verdade? Porque o Senhor ama a unidade, o Senhor quer andar com o seu povo, com sua família, com seus filhos juntos, amém? Glórias a Deus. Muito bem, vamos à palavra do Senhor, que está no livro de Números, capítulo de número 13, e nós vamos fazer uma leitura ali do versículo 25 ao 33. Por isso, pegue sua Bíblia aí, se você puder, e vamos juntos fazer essa leitura, porque Deus vai falar conosco tremendamente. A partir do versículo 25, olha o que a palavra do Senhor diz. A cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Amém, queridos? Então nós vimos aqui uma situação, um problema para Moisés e para o povo, que eles deveriam se posicionar diante do relatório dos espias. Eles vieram e trouxeram seus relatórios. Teve um número muito grande de pessimistas e um número muito menor de otimistas. Então, Moisés, como líder, ele precisava tomar uma decisão ali. Mas para Moisés tomar uma decisão ali, ele dependia também do posicionamento do povo. Então, queridos, a gente vê que diante dessas situações, nós precisamos estar sempre alerta ao nosso líder maior, que é nosso Deus, ao nosso pastor maravilhoso, a Jesus Cristo, ao Santo Espírito de Deus que habita em nós e que nos dá, amém, a direção certa, que nos conduz pelos caminhos que devemos caminhar e andar verdadeiramente firme no caminho que Cristo preparou para nós, amém? Bom, assim como o povo de Israel estavam diante de uma difícil luta, nós também muitas vezes nos
encontramos dentro dessas situações, não é verdade? No meio dessas lutas. Eles tinham que enfrentar ali aquele povo que eles falaram que era o quê? Que eram os amalequitas, eram os jebuseus, os amorreus. Ou seja, 3 povos muito fortes, com aparato de guerra muito grande, homens treinados, homens preparados para enfrentar qualquer adversidade contra suas terras, contra seu povo. E eles precisavam seguir em frente. E eu acho muito interessante no versículo 30 que, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, aqui nós temos um posicionamento de um homem que entrou para a história, juntamente com o seu parceiro Josué. Um homem que se posicionou ali não diante da resposta de Moisés, da resposta do povo, mas ali que ele tinha a convicção, a certeza de quem tinha enviado ele à terra a espiar e quem verdadeiramente ia dirigir eles nessa missão, que era o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Assim como esses homens, nós temos tendência o quê? A desanimar. E muitas vezes até desistir diante das adversidades da vida, não é verdade? Diante dessas atitudes, nós sempre iremos dar o quê? Vantagem para o inimigo. Veja bem, a posição dos pessimistas aqui fazia o quê? Eles fortaleceram o inimigo. Olha só, ele diz, olha, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram considerados homens gigantes. Então, mas a gente viu aqui o posicionamento de quê? Dos otimistas, fortalecendo o inimigo, dando moral para o inimigo. E muitas vezes é isso que a gente faz, querido, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. A gente fortalece o nosso adversário, a gente fortalece o nosso inimigo, a gente dá moral para o inimigo, entendeu? E nós precisamos, em nome de Jesus, nos posicionar contrário. Amém? Veja bem, tem pessoas que quando o desânimo vem, ela logo o quê? Ela logo desiste. Não vou largar a mão disso. Não vou mais para aquela igreja não. Não vou mais fazer isso não. Não vou fazer desse jeito não. Ou seja, uma pessoa toda insegura, toda com dúvida, uma pessoa toda retraída, confusa. E geralmente uma pessoa com comportamento dessa, ela não passa segurança, ela não passa confiança, não é verdade? Então nós precisamos o quê? Lutar contra essas adversidades, nunca aceitar, amém? Veja bem, tem outras que fazem o quê? Elas se recusam a lutar. Não estou preparado para isso não, eu não quero fazer isso não, porque se eu for fazer isso, vai vir um problema para cima de mim e eu não quero arrumar. Tem muita gente covarde, queridos. Aonde a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia. A gente deve sim se retrair a tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que a gente vai prejudicar o próximo. Aí sim a gente deve se retrair. Agora, diante de uma decisão da qual vai mudar muita coisa na nossa vida, vai mudar coisas na vida do próximo, nós não podemos nos retrair. A gente não pode desistir. A gente não pode parar. De jeito nenhum. Por quê? Porque tem pessoas que param no tempo, querido. Tem pessoas que têm 10, 20, 30, 40 anos de cristão e você não vê frutos na árvore dele, na vida dele. Você não vê, sabe, essa pessoa evangelizando, jejuando. Muito pelo contrário, quando ela já deveria estar muito elevada no seu grau espiritual, na sua vida espiritual, ela ainda está se comportando como um bebê, sabe, com comportamentos dentro da igreja de novo convertido, com atitudes de quê? De crente carnal. Não é verdade? Pessoas que não crescem espiritualmente, pessoas que não se desenvolvem espiritualmente. Por quê? Porque elas pararam no tempo. A preguiça espiritual, a irresponsabilidade com a vida espiritual simplesmente foi entrando e foi afastando ela dos objetivos dela. Então, queridos, nós não podemos aceitar isso na nossa vida de forma nenhuma. Amém? Nós não podemos buscar, nós não podemos ficar passivos, mas sim buscar o quê? Buscar uma direção de Deus, porque Deus está sempre pronto para nos atender, está sempre pronto para nos ouvir, está sempre pronto para nos dar uma direção. Veja bem, Jeremias 33, versículo 3, o que é que ele diz? Invoca-me e te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então o Senhor está sempre pronto a nos responder, está sempre pronto a nos dar a direção certa. Era isso que Caleb queria, juntamente com Josué, que as pessoas entendessem isso.
isso, que as pessoas compreendessem, porque eles entenderam a revelação de Deus, eles entenderam o chamado de Deus, eles entenderam a ordem de Deus, entendeu, amados? Mas essas pessoas, elas estavam com o quê? Com o entendimento delas fechado em relação à vida espiritual. Por que isso aconteceu? Porque são pessoas que foram nessa missão, mas estavam parados no tempo. Elas não procuraram, antes de serem incluídas nessa missão, elas não tiveram cuidado de ter uma vida de oração, de jejum, de entendimento, de adoração ao seu Deus, para estar em plena comunhão com Deus, amém? Mas Caleb e Josué, a gente vê que pelas atitudes deles, a reação deles, eles demonstram que verdadeiramente eles sabiam o que eles queriam do seu Deus. Então, veja bem, nós não podemos ter dúvida dele. A dúvida é o quê? Ela é uma assassina da nossa fé. A dúvida ela gera insegurança, ela gera, sabe o que? Confusão na nossa mente. Nós não podemos, nós temos que andar, enfrentar, avançar pela fé, amém? É pela fé, tendo a certeza, tendo a convicção, amém? Olha o que é que o Senhor nos ensina em Tiago 6. Olha, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante o quê? A onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tá vendo? Então o Senhor está nos ensinando aqui o quê? Que nós devemos sim, temos alguma dificuldade, então vamos orar. Esses pessimistas poderiam ter falado isso. Então, peraí, Caleb, Josué, vamos fazer o seguinte, vamos orar. E ali com certeza Moisés iria liderar aquele povo num grande clamor, num grande jejum, num grande louvor e adoração ao seu Deus, e Deus iria ali com certeza trabalhar naquele povo que estava mal espiritualmente, estava mal, né? Mas essas pessoas não simplesmente tiveram a atitude de que não, de fortalecer o inimigo, não, aquele povo, eles são muito fortes. Então nós precisamos entender isso. Eu não vou dar ouvidos ao opressor, eu não posso me envolver em confusão. Ou que tem gente que fica ouvindo tanta heresia, tem gente que fica dando ouvido a pessoas que não têm uma base bíblica, que não têm raiz, que não têm vida com Deus, que não têm, sabe, pessoas que é muito despreparada espiritualmente, em termos de conhecimento, em termos de vida com Deus. Já viu aquela plantinha que está ali começando a crescer, que ela vai naquela força toda, mas aí tem aquela planta já velha com as suas raízes ali firmes, não é verdade? E que elas desenvolvem, aí o que acontece? Ela desenvolve muito mais, ela cresce, ela faz uma sombra imensa, ela se torna uma grande árvore. Por quê? Porque o tempo foi desenvolvendo isso nela. E aí o que acontece? A gente vê às vezes pessoas que estão chegando no Evangelho há pouco tempo e batendo de frente com líderes que estão aí há anos e anos fazendo a obra do Senhor. Homens que jejuaram, homens que oraram, homens que se colocaram na posição de Deus, estão aí desvendando verdadeiramente a palavra de Deus a todas aquelas pessoas que são sedentas por Deus. Então, queridos, você pode ver, o tempo conta muito. Ele é muito importante para a nossa caminhada com Deus, amém? E aqui a gente viu que faltou verdadeiramente os anciões de Israel. Faltou ali Moisés, Arão, todos eles se posicionarem e dizerem: não, gente, vamos parar com todas essas confusões, essas dúvidas, e agora nós vamos para a presença de Deus, nós vamos buscar uma direção de Deus, nós vamos buscar uma resposta do Senhor, amém? É isso que naquele momento, né, aqueles homens, aquele povo deveria se posicionar. É assim que um pai de família se posiciona na sua casa, é assim que um líder espiritual se posiciona, amém? É assim que o cristão que verdadeiramente nasceu de novo em Cristo vai se posicionar. Não, peraí, vamos ouvir o que é que o meu pai tem para falar. Não, peraí, vamos ouvir o que é que o pastor tem para falar. Gente, vamos procurar fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então nós precisamos estar alerta a tudo isso. Outra coisa, nós não podemos aceitar também a preguiça, porque, amados, como tem gente preguiçosa hoje, cristão, amados, que tem um talento imenso, pessoas que poderiam estar lá na frente, pessoas que já poderiam estar verdadeiramente dando grandes frutos, ainda estão lá presas a um banco de igreja, presas a uma vida espiritual medíocre, uma vida espiritual na qual não há crescimento, não há desenvolvimento na vida dela. Por quê? Porque ela simplesmente se acovardou. E aonde o Senhor nos ensina o quê? Que Ele não nos dá espírito de covardia. Entendeu, queridos? Então, é isso que nós precisamos entender. O Senhor, Ele não, no reino de Deus não tem espaço para preguiçoso. Olha o que
é que ele diz aqui em Provérbios 6, no versículo 6, na parte A do versículo, e também Provérbios 13, 4. Olha, vai ter com as formigas o preguiçoso. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Coisa tremenda, não é verdade? Amém, queridos? Então é isso que nós devemos. Outro posicionamento, nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo, nós precisamos respeitar. E Deus nos dá uma medida de medo para a nossa proteção. Medo, sabe, a gente tem que ter medo de determinadas coisas para quê? Para a gente não cair, para a gente não se ferir, para a gente não acabar arrumando situações complicadas para a nossa vida. Entendeu? Então, a gente precisa para aquilo ali, aquela porção de medo, vamos dar o nome de respeitar. Eu não tenho medo daquele cachorro, mas eu respeito o animal. Por quê? Porque se eu ultrapassar o meu limite, eu vou estar dando liberdade para ele me atacar. Não é verdade? Então, queridos, é isso que nós devemos ter o entendimento. Amém? Porque a palavra do Senhor nos ensina em 1 de João 4, 18a, olha aí o que é que diz. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não vou ficar olhando para trás. Amém? É outra situação, queridos. Às vezes as pessoas ficam agarradas ao passado, ficam agarradas às coisas que ficaram para trás. Isso não leva você a lugar nenhum, meu querido. Basta você ver o exemplo das pessoas que apareceram na Bíblia, que ficaram olhando para trás, que ficaram murmurando, que ficaram... o povo de Israel, quando saíram do Egito, muitos, na hora que pintava qualquer diversidade, o que é que eles falavam? Era muito melhor ter ficado na Israel. Lá a gente comia, lá a gente bebia. Sabe, ou seja, Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro das pessoas. Então tem muita gente hoje que se diz cristã, mas o mundo ainda não saiu de dentro delas. O mundo ainda está muito vivo, sabe, as suas atitudes, os seus comportamentos, as suas escolhas, as suas decisões ainda é muito carnal. Por quê? Porque ela precisa cortar essas cordas que estão prendendo ela ao mundo. Elas precisam se libertar disso para se entregarem para Deus verdadeiramente de todo o coração, com todo entendimento. Amém, queridos? Então, glórias a Deus. É isso aí. Olha, o Senhor nos ensina em Hebreus o seguinte: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém, queridos? Então era essa mensagem que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, que essa palavra entre, venha verdadeiramente causar uma mudança, uma transformação, que venha te edificar, que venha te encher de fé, de coragem. Amém? Para que você verdadeiramente creia que o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te salvou, Ele verdadeiramente é real na tua vida. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Continue aí no grupo, nós temos outros vídeos que vão te edificar. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.